universitários e as profissões de futuro. E agradeço naturalmente. Eu é que agradeço e elogio muito esta iniciativa da escola, das tertúlias na biotecnologia, portanto, tertúlias na biotecnologia, e cabe-me a minha honra de hoje tentar animar a nossa próxima hora com uma partilha de alguns aspectos sobre o tema que me pediram para hoje, percursos universitários e as profissões de futuro, e depois, obviamente, mais importante do que os pequenos tópicos que eu vou lançar, o debate que podemos estabelecer. É óbvio que se me pedem a mim para falar de percursos universitários e as profissões de futuro, é bom que eu dê aqui um pequeno toque de matriz pessoal, porque isso existe. E eu sou do Porto, nasci na freguesia de Massarelos, como poderia ter nascido na freguesia de Sedufeita, bastava que o pavilhão da maternidade em que eu nasci tivesse sido do lado. Era assim que nascia grande parte da população do Porto na altura, uns quantos em Sedufeita e outros em Massarelos. Descobri nas últimas eleições autárquicas que sou massarelense, que é assim uma coisa horrível, que é também uma descoberta recente. Eu fiz uma parte da minha infância em Campanhã, uma parte significativa da minha vida depois em Gondomar, para além de Vila Real, e durante muitos anos eu achei que era do Porto. Lentamente depois ouvi falar dos gondomarenses, que era uma coisa que não existia, os maiatos, muito menos, até que descobri que eu era massarelense, que é algo de impensável. Não, se tivesse nascido em Sedufeita, não sei como é que seria, mas acho que era pior que ser massarelense, em termos de pronúncia. Isto para lhe dizer que o próprio espaço que nós habitamos foi mudando ao longo das nossas vidas, e este conceito territorial em que as pessoas se situam, ele próprio se alterou e altera, de certa forma, o nosso posicionamento pessoal. Do meu lado, eu devo-lhes dizer que longe, muito longe, desde miúdo ter achado que ia ser professor universitário, muito longe disso. O meu percurso foi sendo feito de descoberta em descoberta, quase de acaso em acaso, e com muita sorte à mistura, mas com algo que hoje mudou de forma radical. É que a fase e a forma em que eu desenvolvia todo o meu percurso pessoal e profissional permitia correções aos erros que nós íamos cometendo. Íamos andando, íamos achando em certas fases da vida que era algo mais para um lado, depois percebíamos que não, e estas correções eram-nos permitidas. A possibilidade de escolha era maior, o número de variáveis de decisão era maior, e nós aprendemos todos na matemática, que foi realmente a descoberta mais tardia, mas aquela que mais me entusiasmou muitos anos mais tarde. Nós percebemos todos, quando trabalhamos a biologia com a matemática, que é realmente, se quiserem uma experiência pessoal de síntese do que eu mais gosto de fazer, é efetivamente tratar a biologia com a matemática. Acho que é fascinante para quem pode trabalhar nesse domínio, e não como a matemática. Uma máxima do professor Alfred Eger, que é um eminente estatístico, ele próprio biólogo, um professor americano, que realmente tem esta máxima que eu adotei como padrão de trabalho em termos de profissão: poder conhecer melhor a biologia usando a matemática. Acho que é um privilégio. E, portanto, nós todos aprendemos que o aumento das fontes de variação diminui o erro. E isto aconteceu com a minha geração. A geração que chegou agora aos 50 anos e que ultrapassou essa barreira teve esta possibilidade. Encontrou uma fase de enorme crescimento da sociedade, existiram enormes mudanças, e
era-nos permitido errar nas escolhas, porque desde que percebêssemos o erro, desde que estivéssemos atentos a essa falha, havia tempo de corrigir. E do meu ponto de vista, retomarei isso mais tarde, isso alterou-se profundamente. A margem de erro diminuiu. Hoje, quem estuda no secundário e no superior é muito pressionado para, de preferência, não errar nas escolhas que faz. E isto é um primeiro grande fator de mudança que ocorreu. Portanto, não adiantava muito vir vender aqui os meus exemplos e aquilo que eu pude fazer, porque não serviria de muito, porque eu enganei-me imensas vezes. Numa turma de 23 alunos do Liceu Nacional de Alexandre Herculano, em que 19 foram para a Medicina, porque se podia ir para a Medicina tranquilamente, 3 para a Engenharia Civil e um não sabia muito bem o que é que queria, que era eu, mas eles diziam que eu era muito bom rapaz e, portanto, haveria de me desenrascar. Haveria de me desenrascar, porque andava completamente perdido, porque Medicina era um horror para mim nem pensar. Tinha 2 primos mais velhos, ambos médicos, ou que seguiam Medicina, e que eram para mim um grande exemplo, mas aquilo era um horror. Eles tinham escolhido neurocirurgia, imagina. Traumatologia crânioencefálica, era assim uma coisa pior. A minha aproximação à veterinária foi um fracasso completo, porque também aí a vertente clínica seria traumatizante. Não se preocupe. Também essa vertente clínica não seria nada de muito entusiasmante. Eu ia descobrindo que queria algo no mundo da ciência animal, mas que não envolvesse cirurgia. Mas só percebi isto próximo do antigo 7º ano do liceu, onde uma enorme convulsão nos atirou para uma coisa que se chamava ano propedêutico, porque ia acabar o serviço cívico, com aulas pela televisão, sem manuais de estudo, com seventas escritas à mão por nós em tardes que eram mistos de trabalho e de outras coisas na Biblioteca Municipal do Porto, ali próximo do Jardim de São Lázaro. Era assim que passávamos grandes partes das nossas tardes, a parte de trabalho. A parte mais lúdica, alguns entre o ping-pong do Café 111 ou alguns bilharecos que existiam nas caves de alguns amigos que tinham casas maiores. E, portanto, e no final do liceu, manifestamente, não... Alguns de nós, perante o caos instalado, nem sequer sabia se as universidades iriam abrir naquele ano. Participámos num concurso público para cantoneiros na área de recolha de lixo da Câmara Municipal do Porto e não fomos admitidos. O que provocou uma enorme crise existencial, porque a nossa adoção foi que nem para lixeiros servíamos. Portanto, vejam, portanto, vivia-se uma crise de natureza distinta da de hoje e, portanto, foi por mero acaso. E por mero acaso que eu tive muita sorte, consequência de um fator negativo, a obrigação de pessoas regressadas das ex-colónias, nomeadamente de Angola e de Moçambique, onde a matriz da formação agronómica e veterinária permitiu abrir novas escolas, a abertura de uma escola em Vila Real nesta área, a opção de podermos corrigir e concorrer para onde nos apetecia, um curso muito interessante, onde caiu um filho único com 17 ou 18 anos, 7º de um conjunto de rapazes, filhos únicos, eu sou o mais novo de todos. A partir daqui já são todos aos pares, rapazes e raparigas. Em que a última coisa que eu queria é que meu pai me alugasse uma casa, que eu queria ir para a República, como imagina. Portanto, e com o primeiro ano catastrófico na universidade, onde a única coisa que eu não tive foi coragem de, com verdades, dizer ao meu pai que o melhor era repetir. Não, para ter uma nota positiva havia sempre capacidade, com umas coisas feitas um pouco à pancada, o primeiro ano havia de se corrigir. Até isto eu pude corrigir. Um ano próprio de um filho único, cai ali um bocado desintegrado e que se deitava tarde demais para ter tempo para estudar. E, portanto a minha chegada à universidade foi feita completamente aos trambolhões. Tinha da universidade o mito de uma visita à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, à época, a Universidade, era assim que se chamava o edifício dos Leões, para quem é do Porto, era a Universidade,
onde conviviam a Faculdade de Ciências, a Reitoria, parte da Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia. Eu volto a repetir, conviviam a Faculdade de Ciências toda, a Faculdade de Economia toda, parte da Engenharia no sótão, se a pessoa disse bem, no sótão, e toda a Reitoria. Portanto, estão a ver o que é que funcionava lá. E onde existiam uns museus fascinantes para miúdos do primeiro e segundo ano de liceu, então, que foram ver uma múmia egípcia, que tinha hoje, porque lá continua, descobri eu numa das visitas dos meus miúdos lá à Faculdade de Ciências. Não sei se é a mesma, mas presumo que sim. E, portanto, a primeira imagem com que eu fiquei da universidade era uma imagem que aquilo era um sítio mítico, onde pessoas ainda mais míticas ensinavam os futuros mitos. E isto tudo foi caindo ao longo da vida. Primeiro, que eram pessoas míticas ou paranormais que ensinavam nas universidades. Segundo, de que toda a gente que ensinava na universidade era gente competente. Longe disso. Devo dizer-lhes que, em média, eu tive muito melhores professores no ensino secundário que na universidade. Eu volto a repetir. Em média, os meus professores do ensino secundário foram melhores que os da universidade. Há casos que puxam para um lado e puxam para o outro. Mas, em média, foi isto que aconteceu. Tive no Liceu Nacional de Alexandre Herculano uma formação absolutamente notável de escola para a vida. Ainda hoje recordo professores como o professor de língua portuguesa, Gaspar da Costa, conhecido pelo Rapa para a minha geração e às gerações anteriores, o professor Olívio França, o professor Gomes da Torre e a professora Elisa da Torre, o professor Carvalho Homem, da Física e da Química, gente absolutamente notável que ensinava naquele liceu, verdadeiros mestres, gente com uma formação e uma dimensão de sabedoria profissional e humana muito para além daquilo que hoje é vulgar acontecer. E, portanto, o liceu era um liceu excepcional, com regras muito duras. O nosso grande desejo era conviver com as vizinhas do lado, que eram as raparigas do Rainha Santa. O liceu era só masculino, era um liceu unissexo. Os nossos intervalos eram desencontrados com os das raparigas do Rainha. Portanto, nós tínhamos que trepar pelos telhados, passar pelos campos de jogos e descer pelos postos de iluminação para poder ir namorar e depois fugir aos porteiros que controlavam as entradas. E aquilo era um ambiente bastante duro. E, portanto, tive no liceu bastante melhores professores que na universidade. Portanto, a minha chegada à universidade não foi propriamente um desejo. Há um fator de mudança. Um fator de mudança que é a descoberta da área da nutrição animal, onde eu percebi que aquelas entidades biológicas que cresciam, que se alimentavam, que faziam um conjunto de coisas fascinantes, tinham uma parte fascinante que era a fisiologia e a bioquímica, que significavam nutrição, e que se lhes juntasse matemática, passava para a parte da alimentação, e aquilo era um mundo absolutamente fascinante, com uma diferença ou uma sorte. A disciplina ocorreu no início do terceiro ano de um curso de 5, e foi-me dito que só entravam os melhores alunos de cada curso para aquela área de estágio, o que me obrigou a recuperar com um esforço penoso aquele famoso primeiro ano, muito complicado. E eu percebi o que é ser um aluno bem comportado, mas que não ligava muito durante algum tempo às aulas, de como isto é penalizado no ano seguinte por alguns professores que registam, que nem acreditavam que afinal aquele rapaz que aparecia por lá pouco fosse capaz de fazer aqueles exames. O que é passar para uma fase em que nem era prejudicado nem favorecido, para um último ano em que qualquer professor tinha medo de me dar menos 19. E, em alguns casos, fui favorecido. E, portanto, senti as várias fases do que é o mundo universitário, do que são os professores universitários e os seus mitos. E, mais tarde, uma coisa que me chocou muito na universidade, nomeadamente na Universidade do Porto e em algumas das faculdades mais clássicas da Universidade do Porto. Conheço gente genial da minha geração que são, pela universidade, transformados em verdadeiros bananas.
E a universidade tem esta capacidade também. Nos sítios mais clássicos tem a capacidade, não lhes retira a inteligência, ela está lá, não lhes retira nenhuma das suas capacidades funcionais, mas também percebi que a universidade, em muitos casos, pode ser um ambiente limitador do potencial intelectual de muita gente. Assiste-se a isso com demasiado. Também assisti a outra coisa. Às universidades públicas mais novas, supostamente mais diferenciadoras, a rapidamente adquirirem o que havia de pior nas universidades clássicas. A minha Universidade de Trás-os-Montes é hoje muito mais retrógrada e antiga que a Universidade do Porto. As idiosincrasias de um politécnico do interior não imaginam o que é que por lá acontece. E aí chega-se muitas vezes ao limite da própria indigência, em termos de conhecimento e de capacidade. E, portanto, caiu-me completamente o mito de que os professores universitários eram tudo gente excepcional, que ensinava de forma excepcional. Porquê é que chegam as pessoas à universidade, à carreira universitária? Pela paixão pela investigação? Muitas vezes sim, muitas vezes não. A paixão pelo ensino? Ou, muitas vezes, por outra qualquer razão. No meu caso, honestamente, foi um conjunto sucessivo de quase de equívocos em que eu fui lá parar. Depois há outra coisa que mudou muito, que é o enquadramento social e as carreiras. O Estado omnipresente permitiu, durante um período de 20, 30, 40 anos, funcionar como o principal catalisador da absorção da formação superior das pessoas. E isto formou, eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, isto formou uma matriz. No meu caso, pergunte-se se fui ou sou mais professor, se fui ou sou mais engenheiro, mais ou menos empreendedor, mais ou menos gestor privado, mais ou menos gestor público. Eu sigo uma máxima que é: eu sou aquilo que eu faço. E, portanto, eu já não sou engenheiro. E quando os meus colegas de engenharia económica ficam todos, que eu digo, meu Deus, que horror, eu já não sou nada engenheiro. Mas fui engenheiro 14 anos. Engenheiro de indústria, de fábrica, de idealizar fábricas, de fazer layouts, de acompanhar a construção, de escolher equipamentos, de desenvolver produtos, lançar produtos, acompanhar as equipas comerciais e beber uns copos com os clientes. Passei por isto. Enquanto fazia em simultâneo carreira universitária. E enquanto professor investigador, eu cansei-me de ser investigador. E isso aconteceu. Houve uma altura em que eu aproveitei um bom pretexto, que foi quando em 2002 me pediram para ir para a FCT, pousei, entreguei o meu laboratório, entreguei os meus projetos, o dinheiro dos projetos, os meus equipamentos, o meu gabinete, a minha cadeira do gabinete, o meu computador, entreguei tudo e disse: acabou. Não quero fazer mais este jogo. Porque, enquanto investigador, eu diria que usei muito a investigação para o meu enquadramento na universidade. Usei-a para a relação com a indústria e também usei a investigação para o problema da carreira. Eu não nego que, quando percebi que quem mandava eram os professores catedráticos e como percebi que aquele jogo era fácil de fazer, eu rapidamente tracei um percurso para chegar lá muito depressa. Porque aquilo era tão fácil para quem vinha de fora. Eu estou, para além dos meus pais, obviamente, estou grato a um conjunto de pessoas. E tive 3 pessoas, por razões distintas, me marcaram muito. Uma, o meu primeiro responsável em Vila Real, o professor Arnaldo Dias da Silva, que vive hoje momentos de saúde muito complicados, mas que já me manda mails muito extensos depois de ter estado 2 anos em coma, um bom sinal, que, tendo eu começado a trabalhar com ele em 83, como monitor, depois estagiário, e trabalhei com ele, era o grande professor, na altura, era um gênio, porque ele estava quase a entregar doutoramento. Ao fim de uma semana disse-me que aquilo era tudo mentira. Porque aquilo tinha corrido tudo mal,
Ele achava que os empregados durante a noite lhe trocavam as recolhas das fezes nos carneiros. Estão a ver o material com que trabalhávamos. E era preciso refazer grande parte das experiências. Propôs-me um jogo limpo, que é, eu trabalharia tudo o que fosse capaz de trabalhar e ele ensinava-me tudo o que fosse capaz de me ensinar. E foi um jogo que funcionou para o resto da vida, porque ele transformou-se em muito mais que um amigo, transformou-se num segundo pai, numa pessoa que me acompanha e que eu espero que Deus seja justo e eu deixe acompanhar durante mais uns anos, e partilhou mesmo tudo comigo. E durante 2 anos, do ponto de vista pessoal e profissional, eu aprendi tudo. É óbvio que tinha que, às vezes, arranjar forças para estar 3 noites sem dormir consecutivas. Nem que isso me obrigasse a estar 2 horas na discoteca para não adormecer e a seguir e fazer umas recolhas. Para quando ele voltasse às 7 ou 8 da manhã eu conseguir descansar 2 horas, tomar banho e voltarmos a trabalhar. Mas foi um fascínio aprender com alguém que sabia tanto e que partilhou comigo tanto saber. O que fez enraizar em mim algo de essencial na universidade. A universidade só faz sentido para mim se os alunos forem melhores que os professores. Caso contrário, a universidade não faz qualquer sentido. E, portanto, nas poucas vezes que eu pude intervir na contratação de alguém, em 4 dos casos, 3 desses casos são mesmo muito melhores do que eu. Mas estão noutro campeonato que eu nunca joguei e ao qual nunca mais volto. Já nem tenho capacidade para isso. E, portanto, enquanto professor e universidade foi isso. E essa pessoa teve uma coragem. Eu estava há 2 anos a trabalhar com ele, era uma pessoa imprescindível para o seu trabalho, tinha uma bolsa para a Universidade de Cornell para ir para os Estados Unidos fazer doutoramento, e apareceu um lugar na Universidade do Porto ao qual eu concorri e, surpreendentemente, assistente estagiário, fui colocado. Mas nunca sairia da UTAD, bastava uma palavra dele. E ele explicou-me o seguinte: vá-se embora. Você aqui será sempre um ex-aluno da casa. Você vai ver a oportunidade enormíssima que é ir para uma grande universidade onde ninguém o conhece. Use isso até ao extremo. Aproveite, enquanto ninguém o conhece, enquanto a gente discute as maiores inutilidades, trabalhe e faça a sua carreira. Alguns dos meus colegas da Universidade do Porto disseram que quando souberam o meu nome eu já tinha acabado o doutoramento. Já agora, encontrei a segunda pessoa nesta matriz que era a universidade mais importante da minha vida, quando, mudando de tema, largando tudo, largando a bolsa para os Estados Unidos, caí aqui no Porto, encontrei um professor absolutamente abaixo de medíocre, é muito generoso, bastante abaixo de medíocre, que não sabia ensinar coisa nenhuma, o que era grave, seguia aquela lógica dos academic dictators e do inbreeding negativo, e eu percebi que isso era o pior que podia acontecer na universidade, e identificada uma pessoa em França que eu achei que era a pessoa mais genial e não sabia como ia sair pela frente, e numa conversa simpática para saber o dia em que ele lá estava, eu meti-me no carro e, sem avisar, bati-lhe à porta e perguntei se ele me queria orientar o doutoramento. Foi assim que eu arranjei o meu orientador do doutoramento. Ele deve ter achado piada ao descaramento e aceitou. Era um senhor de origem indiana, de Madrás, que estava há muitos anos em França e que era presidente do Conselho Científico do INRA. Para quem conhece a França e os franceses, estão a imaginar o que isto significa. E ficam por aqui porque a França é o meu segundo país. Embora tenha franceses. Ou peço ter franceses. Obviamente que a universidade, só em si e de per si, interessava-me pouco para quem, como eu, tinha aprendido o fascínio da matemática com a nutrição animal. E, muito rapidamente, eu tive a sorte, ainda estava a acabar o doutoramento, de me solicitarem para eu trabalhar como assessor do Grupo Soja de Portugal, onde conheci a terceira pessoa mais importante. Aquela que me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre empresas, gestão de empresas, áreas de gestão, trabalhar com pessoas. Uma pessoa fascinante, um purista do maio de 68, um esquerdista convicto, convertido ao capitalismo por força de opções familiares,
um homem de fortíssimas convicções sociais, mas obrigado a gerir grandes empresas, e que se transformou também num grande amigo para a vida, a quem eu devo muito, e que instituiu comigo um ritual. O primeiro acordo que nós fizemos foi um acordo simples. Ele perguntou-me se eu queria trabalhar para o Grupo Soja de Portugal ou ser professor na Universidade do Porto e colaborar com o Grupo Soja de Portugal. Eu disse, a segunda opção, você vai pagar generosamente à Universidade do Porto, e eu assim não fico dependente de projetos e de arranjar financiamentos difíceis e não sei o que mais. Eu tenho todo o dinheiro que quiser para trabalhar em projetos, para acabar rapidamente o meu doutoramento, para que a minha carreira na universidade se conclua rapidamente. E durante anos, repetiu-se, e a Universidade do Porto era fortemente compensada e eu tinha grande liberdade. Todos os anos instituímos um almoço onde ele me fazia a mesma pergunta. Quer renovar o nosso acordo e continuar a colaborar com o Grupo Soja de Portugal, ou quer vir trabalhar para o Grupo Soja de Portugal? Almoçávamos bem e eu lá lhe respondia que queria continuar na Universidade do Porto a colaborar com o Grupo Soja de Portugal. A última vez que ele me fez esta pergunta foi em 98. Já tinham passado quase 10 anos sobre o início da nossa colaboração, que tinha começado em 89, 90, à altura que eu estava a entregar o doutoramento, e ele disse, para que não pense que isto é uma brincadeira, eu trouxe-lhe uma proposta escrita. Eu soube qual é o seu salário na Universidade do Porto e ofereço-lhe 10 vezes o seu salário na Universidade do Porto, ofereço-lhe um contrato por 5 anos, com uma cláusula de rescisão irrevogável em que qualquer saída antes destes 5 anos lhe pagamos a totalidade do vencimento durante 5 anos, mais um conjunto de benesses. E eu disse-lhe, depois de pensar, disse-lhe, não, porque há uma coisa que eu gosto muito aqui, sou muito bem tratado. E eu acho que no dia que os meus comadres começassem a pagar essa obscenidade, eu ia começar a ser maltratado, só podia. E, portanto, foi a minha matriz de engenheiro. Em simultâneo com esta pessoa, no meu regresso de França, parecia-me óbvio que a segurança alimentar ia ser um problema gravíssimo em Portugal uns anos depois. E que ia haver uma percepção muito forte. E desafiei 2 dos meus colegas de curso, e uma senhora farmacêutica, para fazermos uma empresa de segurança alimentar, um laboratório de segurança alimentar, que nós queríamos rapidamente implementar e que transformamos. Eu penso que foi o primeiro laboratório a ser acreditado em Portugal. É o primeiro decreto-lei de acreditação do laboratório de segurança alimentar, em 1993. Nós iniciamos a atividade em 92, 93, foi o primeiro laboratório. E entendi que devia seguir este percurso. E quando coloquei a questão ao Presidente da Soja de Portugal, ele disse-me com toda a seriedade, é pequeno demais para envolvermos o grupo, esmagávamos, e eu pessoalmente não me posso envolver. Porque se corresse bem, escondi negócios à Soja de Portugal, se corresse mal, era burro. Nenhuma das vertentes serve. Mas eu acredito no projeto e se precisar do meu dinheiro pessoal para investir, faça favor. Nunca tinha sido tão maltratado pela banca como fui nessa altura. Eu vivia do meu salário, completado com uma mesada da minha avó até 1997. Minha avó só tinha um neto, dava-me uma mesada para eu estudar em Vila Real e até morrer em 97 dava-me uma mesada mensal, generosa, 1000 escudos para o café ao domingo e um par de sapatos de 4 em 4 meses. O meu pai só tinha direito a 500 escudos. Tinha havido uma atualização interessante da semanada para o café, mais a mesada, porque o neto precisava de ajuda. E lá nos metemos nessa aventura, onde, curiosamente, a nossa grande ameaça, porque era muito melhor do que nós, porque tinha grandes meios, era o Centro de Qualidade Alimentar da Escola de Biotecnologia, acabado de instituir. A Escola de Biotecnologia era uma instituição fascinante para todos nós, um exemplo fabuloso de uma intervenção do setor privado num domínio novo do conhecimento. Era verdadeiramente uma quimera para quem, como nós, trabalhava. Para o futuro, o que é que me parece? Parece-me óbvio que a economia e a matriz do desenvolvimento capitalista vão ter que mudar. Isto parece o Jerónimo de Sousa, mas não é.
mas vai mesmo ter que mudar. Vamos mudar do capital sem rosto para o capital com sociedade e da sociedade. Do criar valor monetário, que foi a moda, yuppie, o monetarismo da escola de Chicago, para criar valor social, algo que é crítico neste momento, criar emprego. Ou seja, a economia capitalista na qual eu acredito, eu não acredito em economia planificada, foi a matriz em que eu cresci, eu não acredito em economia planificada, portanto eu tenho este preconceito, não quer dizer que eu esteja certo, eu tenho este preconceito comigo, eu não acredito em economia planificada, eu acredito em economia de mercado, mas não acredito na economia de mercado transformada em lei da selva, onde cada um, da forma mais fácil e sem criar valor que não fosse para ele próprio e em sacar o mais que pudesse, entendeu que o liberalismo económico era apenas cada um enriquecer sem mais. E, portanto, eu acho que esta ruptura vai claramente introduzir o valor da criação de emprego e o valor da sustentabilidade social de um conjunto de valores comuns como algo que vai, e nós ainda vamos estar cá para assistir, na economia. Também acredito que houve um fator que eu apanhei na tangente que vai ter cada vez maior importância na nossa vida, que é toda a implicação que este ICE tem com o mundo de hoje. A forma como as tecnologias de informação e comunicação interferem hoje na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e nas interligações que se estabelecem no mundo é um fator que nós temos que analisar cada vez com mais cuidado. E, portanto, aquilo que foi um jovem aos trambolhões e passa em modéstia a acabar com algo que eu diria que terá alguma dignidade e que respeita o conjunto de valores, hoje será quase um acaso. Hoje, cada um de nós os que formamos e aqueles que estão a ser formados, vamos ter que ser claramente quase uma multifunções, ou um componente multifunções em domínios muito transversais. Não chega a achar que, hoje não me chegaria a achar que queria alguns ciência animal sem cirurgia. O conjunto de ferramentas transversais de que a pessoa vai ter que ser dotada vai ter que aumentar profundamente. O que pode ser uma vantagem para universidades como a Católica. Se nós soubermos formar nesta diferenciação e conseguirmos provar ao mercado que esta formação com fatores diferenciados pode ser útil às pessoas. Eu não sei se nós vamos caminhar no sentido do engenheiro que aprende gestão, como foi o meu caso, ou o gestor que aprende processos de engenharia. Qual destas áreas, nos nossos domínios, se vai sobrepor à outra? E isto coloca-nos alguns problemas que eu vou elencar para terminar. Que é o papel das entidades formadoras, desde logo. Formação não é só informação. Há pouca apetência para a identificação e gestão das oportunidades. Isto é algo que nós temos que trabalhar e temos que trabalhar dentro da nossa matriz de ensino. Quando passamos daqui para o nível da governação e da política que nos governa, abstraiam que é esta conjuntura, da política que nos governa em geral, há uma enorme mistura de conceitos entre o desenvolvimento e a utilização de tecnologias. E o seu impacto na inovação e transformação da economia, ou seja, nós confundimos muitas vezes em Portugal condições necessárias com condições suficientes. Não é pelo programa dos não sei quantos mil Magalhães que de repente isto explode em termos de transformação económica. Confundimos a melhoria da iliteracia como uma condição necessária e achamos que ela é suficiente para tudo. Ou seja, nós não nos podemos remeter à condição de utilizadores de tecnologias. Isto é um fator muito, muito interessante. Pois algo que ainda vai perdurar e que eu espero que rompa rapidamente,
que vem no Mundo é Plano, do Sr. Thomas Friedman, que é a questão do valor do trabalho e desta coisa horrível que, se o teu trabalho é feito mais barato a alguns no mundo, acabou o teu trabalho. Ou que mesmo se o teu trabalho qualificado numa empresa internacional, por efeito gravítico da economia, é centralizado noutro ponto do mundo, acabou o teu trabalho. Ainda vamos conviver mais algum tempo com esta rudeza da economia. Por outro lado também, é bom que se diga que ser empreendedor não é uma forma rápida de enriquecer. Eu tirei este slide de um jovem que veio cá dar uma aula de capital de risco aos nossos alunos. Achei fantástico. Não é um método para não ter que aturar um patrão. Não é poder levantar-se à hora que quer. Não é fazer o que lhe apetece ou gastar dinheiro em grandes casas e grandes carros. Isto está longe de ser algo de empreendedor. A crise é uma oportunidade. Não quero citar o nosso primeiro-ministro. Ele não disse isto. Eu era a pessoa mais próxima quando ele falou sobre isto. Só que ele devia ter a experiência suficiente para saber que lhe iam truncar a frase. Ele estava a falar de que qualquer jovem empreendedor não se deve sentir penalizado por a sua empresa falhar. O erro deve passar a ser reconhecido como algo natural na sociedade e o que é importante é que se aprenda a corrigir o erro. E ele estava a dizer isto por isso. Isto é como o desemprego. As pessoas não podem ser proscritas, não podem ser retiradas. E depois disse a frase seguinte: também tem que ser olhado como uma oportunidade, como mudança e tal. Só que isto isolado do resto deu no que deu. Eu não sei se a crise é uma oportunidade. Eu tenho mesmo grandes dúvidas sobre o resultado desta crise e o que ela vai significar. Agora, o que eu sei é que nós estamos absolutamente no limiar de uma ruptura no modelo de desenvolvimento. E que isto vai exigir que a nossa base de competências permita corrigir para aquilo que vão ser as novas áreas específicas do futuro. E que todos temos que ser muito mais solidários no acompanhamento que fazemos aos nossos formandos e às pessoas que colocamos no mercado. Obrigado. Esqueci de trazer uma chave aqui. E, por favor, agora, partilha de experiências, que foi isso que eu aqui quis transmitir. Questões, dúvidas, comentários sobre percursos universitários e as profissões do futuro. Marta? O que é que o professor Emílio preconiza então como sendo as profissões do futuro? Ok. Eu juntaria um grupo de 3, 4 questões de cada vez e depois... Só para ajudar. Também, esta parte de multidisciplinaridade, qual é o perigo de nós perdermos as disciplinas e as competências necessárias em disciplinas específicas? O perigo de perder competências base, core e essenciais. É a tua leitura disso? Claro. Mais uma questão para esta primeira fase? Claro, José António. Só um comentário em relação à enorme quantidade de cursos que existem no ensino superior, que são milhares de cursos. Como é que os alunos ou as pessoas que estão a fazer as suas escolhas devem olhar para esta oferta que os pode confundir bastante? E há cursos que aparecem quase todos os dias e alguns deles têm nomes quase inimagináveis. Claro, sim. Na sequência daquilo que disse, que agora há menos, digamos, margem para haver enganos, devem as pessoas procurar cursos muito dirigidos à profissão, ou pelo contrário, quer dizer, depende daquilo que a pessoa gostar, mas cursos mais abrangentes
que no fundo deem as ferramentas aos alunos, aos diplomados, para estarem mais capazes de poder depois ingressar no mercado de trabalho de uma forma muito mais abrangente, de terem um leque de opções muito maior. Ok. E já agora posso acrescentar como é que isto combina com Bolonha. Portanto, esta diversidade, pronto, como é que os jovens hoje se organizam, já não digo orientam, mas se organizam nestes cursos. Está bem. Profissões de futuro, manutenção de competências base em áreas técnicas, confusão enorme que é hoje a oferta no ensino superior, a questão da matriz dos cursos dirigidos para a profissão e deste enquadramento e a ligação com Bolonha. Nas profissões de futuro, irá existir uma enorme tendência, com exceção da matriz de formação em Direito e em Gestão, podem ser exceções, as áreas ditas das ciências sociais e humanas vão ter, em Portugal, nomeadamente, e nos países que estão a sofrer esta crise monetária profunda, vão ter alguma tendência para serem vistas como menos apelativas do que as áreas de matriz mais tecnológica. Isto em Portugal tem desde logo um problema, que é o número de pessoas que estão inscritas a Física no secundário. Há 2 ou 3 anos era 13.000. Era um número absolutamente ridículo. E como bem explicaram os físicos, se alguém tem horror à física, a culpa é da matemática, porque a física é algo bonito e extraordinário que só não entende quem não teve o ensino do abecedário suficiente para perceber a física, então o problema tem uma dimensão mais vasta. Ou seja, o país como um todo deveria corrigir, pelo menos temporalmente, esta tendência de uma maior necessidade de matriz de formação tecnológica com uma insuficiência gravíssima na base necessária para essa formação. Portanto, o país tem desde logo aqui um problema estrutural. Não é por nós entendermos que deveríamos fazer um reforço global na matriz de formação tecnológica que isto se vai dar. Porque a maioria dos miúdos que estão hoje a frequentar o secundário vai terminar o secundário sem essa capacidade. Então, nós teríamos que encontrar aqui uma forma mais ligada às políticas ativas de criação de emprego, de, como bem fazem os alemães em muitas destas áreas, absorver uma grande quantidade destas pessoas em estruturas que têm que ser de grande dignidade, de grande exigência da formação, mas de caráter profissionalizante. Porque só assim é que será capaz de gerar algum equilíbrio, desde logo, nesta macrocomponente da formação. Porque, se nós olharmos para a componente micro, em sua casa, na minha ou na de cada um de nós que somos um público-alvo com uma formação média forte, nós tentamos perceber e aconselhar pelo menos os nossos miúdos. E isso é um microdomínio do problema. É a nossa percepção mais individual de corrigir algumas tendências, de ir aconselhando. Ao nível macro, desde logo, do país, nós temos este problema estrutural. O país não está a formar a base necessária para corrigir a mudança necessária na formação. Para continuar a responder a isto, ligando com a pergunta do Tim, que liga muito com isso. Então, se nós temos que alargar um conjunto de competências que possam corrigir, não corremos o risco de aligeirar alguma competência específica necessária na formação especializada? É o desafio de Bolonha. Somos capazes ou não somos capazes? Estamos apenas a concentrar os cursos todos e a comprimir?
Há sítios onde isso acontece. Os 2 cadeirões semestrais de histologia de cursos que eu não digo estão transformados em 5 semanas de histologia com a mesma matéria. Isto acontece em alguns sítios. Um fator diferenciador da escola pode ser o cuidado com que a escola tem feito e tem acompanhado toda a qualidade do ensino e a forma como cuida disso. Não é por estarem aqui as pessoas que foram responsáveis, foi das boas coisas que se encontra aqui na escola. É o cuidado com que isso é acompanhado e essas questões são sempre vistas. Como é que se combina isto com Bolonha? Volto a repetir, é o grande desafio. É como é que nós mantemos, apesar de tudo, um conjunto de competências-chave que depois, pelo menos na formação de segundo ciclo, se pode corrigir, com um conjunto de ferramentas essenciais para a correção de trajetória com um número de erros mais baixo. Eu não disse que o erro não era permitido, tem que se ter a margem de erro, não é um one-shot game, mas também não é para dar muitos, não é para, tantos quantos eu dei, não é possível. Não é mesmo possível. Não, só um país diferente e numa fase de crescimento que foi é que permitia aquele diletantismo todo, pelo menos do ponto de vista de análise prospectiva, não é? E, portanto, as pessoas iam-me ajudando, mas deixavam-me ir andando. Este é o grande desafio. A maioria das profissões do futuro, vai estar na matriz tecnológica. E agora, a matriz tecnológica de banda muito larga. E eu ainda tenho uma última responsabilidade. Amanhã eu vou assistir a uma aula de tarde à Universidade do Porto. De propósito. São cerca de 90 alunos da cadeira de Nutrição Animal do mestrado integrado em Medicina Veterinária. Em muitos casos, os quase médicos. Temos agora os que entram para a Medicina, os que não entram para a Medicina e entram para a Veterinária a achar que aquilo é a mesma coisa. Daí que é o chamado síndrome do estetoscópio. É o verdadeiro síndrome do estetoscópio, que é uma coisa... Nós temos 2 fases dos alunos da medicina. A fase em que eles ainda são gente com quem se pode falar, normal, e depois quando mudam para o hospital. Aquilo é outro ser. Não quer dizer que muitos deles não continuem pessoas excepcionais. Não é isso que está em causa, mas há uma viragem de atitude. E encontram na medicina veterinária também este síndrome do estetoscópio. E amanhã é a aula de PET, animais de companhia, que é das áreas onde mais se potencia o síndrome do estetoscópio, na parte da nutrição clínica, não é? O cão tosse, o cão tem um problema, há raças com mais tendência oncológica do que outro, muitos animais com diabetes, animais com deficiências renais, há imensas raças, e livrem-se, eu diria, a totalidade são injustos, mas a esmagadora maioria dos veterinários não percebe nada, mas rigorosamente nada, para além de saber ler um rótulo mal lido do que é nutrição animal. Portanto, aquilo é puro palpite. O vendedor das rações diz-lhes aquilo, mas eles não sabem. Mas para chocar, quem vem dar a aula amanhã, é um biólogo marinho, que lhes vem falar sobre cães, gatos, periquito, papagaio, iguana, peixes adormecidos no Oceanário de Lisboa. Um dos trabalhos mais fascinantes que me pediram foi manter os animais do Oceanário de Lisboa, do tanque central, adormecidos. E desenvolvemos todo um conjunto, desenvolvi um trabalho fascinante para aquilo. Vocês têm ideia quantos litros de água que acham que bomba o tanque central do Oceanário de Lisboa? Muitos, poucos ou zero? Zero. Água reconstituída a partir de Israel, em circuito fechado. Não pode haver acidentes. 2 dias antes da Expo 98, a garoupa matou o tubarão. A garoupa gigante matou o tubarão. Portanto, aquilo não pode haver stress naquele tempo. Então, quem vem falar da alimentação de cão e gato e não sei o que mais, é, neste momento, uma das pessoas que mais sabe de nutrição animal de animais de companhia, mas é biólogo marinho. Mas
E ele, se o puser numa turma de gestão do mestrado católica, ele faz boa figura. Garanto-vos. E eu, se o puser a ler uns reportes do mercado da Bolsa de Chicago sobre tendências futuras de cereais, ele sabe analisar. Mas se o puserem a discutir com as pessoas ali, estão a olhar ali para trás, para a Ana e para a Elizabeth, questões mais fundamentais da nutrição, ele sabe. Ele sabe QB de fisiologia, de bioquímica e de metabolismo azotado e deste conjunto de coisas. E este é o grande desafio, quer dizer, eu disse por razões diferentes, com exceção provavelmente das áreas de direito e da gestão em geral, a grande tendência das profissões de futuro vai estar na matriz tecnológica abrangente da biologia aos processos de engenharia, com muita interseção de conflito nas profissões. O anúncio, queremos engenheiros químicos, já era. Mas era assim no passado. Eu lembro disto, estava aqui, olha, a Isabela é engenheira química, não temos aqui muita gente, o Rui também, a Alcina. Não? Rui não és? Cristina aqui é. Eu sei que aqui na ESB havia bastante pessoas de engenharia química. Bioengenharia. Mas era com a opção de bioengenharia. Está bem, mas lembram-se? Os anúncios em engenheiro químico. Foi ou não foi? E quando era engenheiro, sei que ser. E muitas vezes engenheiro químico UP. Existiu há muitos anos. FEUP. E esta matriz do anúncio dirigido para uma formação já era. E, portanto, o que vai existir claramente é perfis de competências e avaliação de perfis de competências das pessoas. Vai ser a capacitação. E isto entronca muito na questão dos cursos dirigidos para a profissão e da enorme confusão que há na matriz formadora. O regulador não está a conseguir impor ordem nisto. Vamos lá ver uma coisa. A A3AS já fez alguma poda grossa, mas a confusão instalada é mais comum. A confusão instalada é mais comum. Daí que, no recrutamento, o que vai começar a existir é cada vez mais a percepção por parte dos recrutadores, não da valia só da formação, mas da valia da formação conjugada com quem forma. Este senhor é formado em Biologia, com mais estas áreas, e por onde é que ele andou? Ele tem origem na Católica, em Bioengenharia, em Ciências da Nutrição, e complementou a sua formação com isto. Ok. E na maioria dos casos, vai-se começar a assistir a processos em que a maioria das pessoas que são ludibriadas, como o José António, por educação, não quis usar o nome, mas é o que acontece em muitos casos, a maioria destas pessoas não passa da seleção em papel. E a tendência futura da formação dirigida para a profissão vai começar a ter alguma tendência a esbater-se, com exceção nas áreas muito regulamentadas. E quais são as áreas mais regulamentadas? A medicina veterinária. Se virem agora o diploma que vai sair, tudo o que a gente toca aqui é bicho, mesmo quase que se virmos aqui uma mosca temos de chamar um veterinário no futuro. Aquilo é um exagero. A engenharia civil ainda. A engenharia mecânica, estávamos a ver o prejuízo que o país está a ter, com excesso de regulação. O lobby do ar-condicionado no que transformou as novas construções. Ou o lobby do AVAC. E muitas novas ordens profissionais que também tentam, com o chapéu da regulamentação, estabelecer aqui alguns domínios. E, portanto, com exceção das grandes áreas, que eu diria que serão a medicina, o direito e a parte, apesar de tudo, do mercado das construções, as outras profissões mais regulamentadas, como sejam, por exemplo, as ciências da nutrição, vão ter tendência a prazo a ter vivências sazonais e algumas oscilações. É natural
que, a prazo, o mercado nacional de formação de nutricionistas ou em ciências da nutrição, só dirigido para a profissão, venha a ter alguma saturação. Cabe-nos a nós perceber como é que estas pessoas, à medida que o mercado vai saturando, vão fazendo overlapping com outras profissões, que é o que se vai passar agora. Parafraseando o Abel Salazar, o biólogo que só sabe biologia, nem biologia sabe. E isto que foi dito nos anos 30, com alguma piada, vai ser cada vez mais verdade no futuro. As áreas de sobreposição, esqueci-me das ciências farmacêuticas, obviamente também há aqui muita regulamentação, as áreas de sobreposição de atividade fora das profissões muito regulamentadas, vai ter muita sobreposição. E mesmo nas regulamentadas, à medida que o mercado de trabalho ou o mercado de emprego vai saturando, esta tendência para eles se irem sobrepondo vai acontecer. Aliás, eu estou muito curioso de ver o que é que vai acontecer na medicina. Nós vamos ter desemprego médico em menos de 5 anos. No próximo ano, o número de vagas de internatos já não é suficiente para o número de alunos. Pela primeira vez em Portugal, já não vai haver internatos para todos os alunos que acabam de medicina. Não sei o que é que vai acontecer, mas estou curioso, porque é uma das áreas onde a formação para a profissão é para a profissão. E os casos que saem fora, que acontecem, médicos que nunca quiseram exercer medicina, que querem fazer outras coisas, ainda estão longe de ser algo de representativo. E, portanto, vai haver aqui uma grande zona de sobreposição, mas, volto a dizer, a seleção vai ser nas áreas tecnológicas pelo perfil de competências. Claro que nós temos um problema que agrava isto tudo em Portugal e que tem sido problema de alguma discussão demagógica, não é? Nós não podemos parar de formar pessoas. O país não pode agora interromper a universidade e pedimos interrupção pedimos desculpa por esta interrupção, o programa segue dentro de momentos, é assim. A televisão nos primórdios. Isto não pode ser assim. Mas o país está numa crise financeira tal cuja correção obrigatória vai ter um impacto muito negativo e algumas oscilações no emprego nos próximos anos. E, portanto, o que vai acontecer, infelizmente para nós, é que muitas destas pessoas vão usar e disponibilizar estas competências fora do país. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Não é um desejo, não é algo que se diga às pessoas para fazerem porque é um desígnio, mas isto vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Se acontecerem espaços económicos que provoquem retorno para o país, mais direto, nomeadamente nos espaços económicos de língua portuguesa, menos mal. Se acontecer outros espaços, é horrível porque o nosso desequilíbrio vai tender a acentuar-se. E, portanto, o governo, ou um governo atento, tem que rapidamente ter políticas de emprego muito proativas para esta zona qualificada. Eu espero que este Conselho Nacional de Inovação, que tomou posse sexta-feira, possa dar aqui um contributo positivo. Cruzando políticas fiscais com políticas ativas de emprego qualificado. Isso é possível. Isso é possível de fazer mesmo em momentos de crise. É possível inverter a perda de emprego qualificado. É possível, acreditem que é possível. É possível inverter a perda de emprego qualificado mesmo em momentos de crise. Através de políticas públicas adequadas e bem dirigidas para os setores. Não é repetir os programas que nós lançámos há 9, 10 anos atrás. Lançar hoje outra vez núcleos de investigação nas empresas ou a inserção de mestres e doutores tem 10 anos, que diabo. Sem modéstia, acho que fomos na altura imaginativos, mas é preciso refazer aquilo que foram 10 anos de ideias nessa altura e voltar
a apostar. Mas é possível. É possível induzir políticas de emprego qualificado no tecido produtivo com efeito relativamente rápido na economia e com efeito relativamente rápido não no desemprego, mas na criação forte de emprego qualificado. O desemprego jovem a que estamos a assistir, e grande parte dele qualificado, é uma dilapidação do património do país que tem que ser invertida rapidamente. E isso é possível de fazer. E é possível de conseguir resultados. Um governo que sabe como é que isso se faz, será capaz de o fazer. Fiquei com a ideia que este Ministro da Economia não tem a menor noção de como é que isso se faz. E mais grave, fiquei com a noção de que é um problema mesmo... Pronto, o senhor caiu aqui, caiu vindo de outro sítio e não... Fiquei com dúvidas, pelo menos, que se chegue lá. Muito obrigado, então. Eu acho que se ninguém mais tem perguntas... Há mais alguma pergunta final? Não, eu estou... Se não há, vejam lá. Senhores, por favor, aproveitem a oportunidade. Falar com o professor Emílio, não enquanto diretor da escola, mas enquanto alguém que está a partilhar. Sim, está aqui. Não, eu não estou aqui na qualidade de diretor da escola. Estou aqui a partilhar completamente. Eu estou a partilhar convosco completamente aquilo que é a minha experiência e a minha percepção, que vale o que vale. Faça favor. Em relação a esse programa que estava a falar da inclusão dos doutores nas empresas, qual é a sua percepção do sucesso que houve desse... Eles caminharam em paralelo. O sucesso de núcleos de investigação de empresas e a criação de emprego a partir dos núcleos foi muito maior. E isso era óbvio para mim em 2003. Porquê? Qual foi a atração? Dinheiro. Foi muito do I+D privado que não era registado. Ao ser registado num espaço definido e certificado por um ROC, passou a ser crédito fiscal para as empresas. Deduzido diretamente nos impostos. E isso fez com que elas olhassem para ali, em primeiro lugar, como um centro de mais-valia financeira. Como aquilo começou a funcionar, elas rapidamente se aperceberam que aquilo era o centro de estabilização positiva da empresa. E muitos dos projetos que nós temos hoje em copromoção, com essa gente toda, nasceram daí. E o programa foi um enormíssimo sucesso. Em 2004 eu arrisquei que se criavam 100 núcleos até 2005, foi uma enorme gargalhada, criaram-se 150. Qual é o problema hoje? Agora, o que é que eu não consegui prever? E que foi horrível. Quando idealizamos o programa, não estávamos a pensar que fosse para dar dinheiro aos bancos. E se for hoje à lista das empresas que estão no top do ranking nacional de maior investimento em investigação e desenvolvimento, e os maiores empregadores científicos, sabem quem é que está nos primeiros 5 lugares? Banco Comercial Português, Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos. Isto é uma falácia. Eles descobriram na legislação uma brecha e todos os informáticos que trabalham na banca passaram a ser registados como investigadores. E todo o investimento no data center do BCP, no Tagus Park, passou a ser centro de investigação. Não era isto de todo que nós estávamos a pensar. E, portanto, temos que dar... Nem que a estatística fique um bocadinho mais negativa, porque ela, de repente, o I+D privado duplicou ou triplicou num ano. Milagre. Não foi milagre nenhum. Foi um jurista esperto que descobriu aquela brecha e a banca atacou toda lá. A primeira empresa digna desse nome que faz investigação em Portugal, que é a Bial, aparece em 9º. Ou em 8º. É uma coisa dramática. A Nokia Siemens aparece a seguir, muito cá para baixo. E, o que agora importa é fazer algo que tem que ser muito mais integrado, que é a política do I+D empresarial vai ser cruzada com a antiga política de inserção de mestres e doutores das empresas e de pessoas qualificadas, e é este conjunto que é certificado em CIFID, que é o sistema dos incentivos fiscais. E se cruzar as políticas ativas de emprego qualificado com as atividades de empresarial, passar a certificar e a acreditar os centros de ID privados como obrigação para ter acesso ao crédito fiscal, isso vai revolucionar a estrutura do I+D privado no país. Porquê? Porque nos Estados Unidos
78% dos investigadores estão no setor privado. O índice de desenvolvimento do país mede-se claramente pelo número de pessoas qualificadas que consegue colocar nas áreas de desenvolvimento das empresas. O que agora vai ter que se ter imaginação é para fechar o arco do programa num sistema só, que permita cruzar este novo modelo de acreditação e certificação do I+D privado com as políticas de emprego científico e emprego qualificado. E isto é possível de fazer. E a seguir criar uma equipa de vendas que vai vender isto para as empresas todas no país. Isto é possível de fazer. Estamos a falar de muitas dezenas de milhares de postos de trabalho que podem ser criados. E que as empresas veriam com bons olhos criados. Isto mudou. Depois há outras coisas da economia, mas não tema de hoje, que podem ser feitas. Sim, senhora aluna. O professor falou das competências multidisciplinares que nós temos ido aprender. A verdade é que com Bolonha, eu não sou aluna do sistema antigo, mas nós cada vez nos apercebemos mais, temos menos tempo para fazer o que temos que fazer. A minha pergunta para o professor é, se atualmente o professor fosse aluno, como é que acha que poderíamos ir adquirindo estas competências ao longo do tempo e de que forma é que podemos dar a conhecer ao empregador as competências que a gente vai adquirir? O problema não é esse. O problema é esta fase de ajustamento, esta questão que aqui colocou. As instituições de ensino superior ainda estão a ajustar-se ao modelo de Bolonha. E as coisas ainda não estão bem casadas, porque isso deveria funcionar. Não é fácil, porque depois cada um de nós tem a tendência para achar que a sua área de formação, se não é dada naqueles moldes, a pessoa fica deficiente para a vida, em termos de formação. E está claramente a falhar. Ainda não há uma consolidação suficiente de ensino neste novo modelo para podermos responder a isso com propriedade. Está a perceber? Isto tem que ser, é algo que é feito ao longo de toda a formação. Isto é introduzido. A forma de, também não é aquele exagero de atirem-se ao mar e vejam se chegam a Boston, que fica mais ou menos em frente ao Porto, não é? Fica mesmo. Se vir a latitude, aquilo é mais ou menos aqui em frente. Agora, o que se passa é que seria ilusório responder essa pergunta porque o modelo ainda não está suficientemente amadurecido para nós percebermos onde é que estão as lacunas e essas falhas de formação para irem sendo corrigidas. Claro. Não se pode confundir competências multidisciplinares com extracurriculares. Claro, é isso. Também, Exatamente. também, Exatamente. Não é andar para aí a dar tiros por todo lado, não. Eu queria perguntar exatamente isso, porque a minha pergunta foi como é que o professor acha que a gente pode desenvolver esse tipo de competência? A senhora vai acabar a saber a ler um plano de negócios, a ler, mesmo não sai a fazer. Mas isto está a ser adquirido no âmbito de uma disciplina. A forma como vai olhar para um balanço de uma empresa nunca mais será a mesma. Porque se nunca tivesse feito isso, a sua tendência era folhear e passar à frente. Okay. Mais perguntas? Eu acho que temos que talvez voltar a convidar a professora Mídia para fazer mais umas tutorias. Talvez negociando com ele. Mas resta-nos agradecer a esta partilha da experiência e sabedoria. Obrigadíssimo então.